O nosso tema de hoje, quem é Jesus? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem é Ele? E nós vamos falar sobre os atributos do nosso amado Jesus, amém? Jesus, ele se revela ao povo dele, e ali no Evangelho de João, você vê muitas palavras ali, dizendo quem é Jesus, em todo o Evangelho de João. E é incrível você pegar o Evangelho de João e como eu fiz esses dias, sentar e começar a lê-lo, assim, vários trechos dele, anotando e colocando ali, marcando ali, é maravilhoso. Porque quando você vai descobrindo ali o que João está fazendo ali, aquilo que ele está construindo nesse texto é fantástico. E ele fala ali que Jesus se revelando como eu sou. Sim, é esse mesmo eu sou que você lembra lá no livro de Moisés, lá no Êxodo, quando Moisés chega para Deus e fala ali na sarça, em frente à sarça ardente, e ele fala para Deus: Deus, quem que eu vou falar para o povo que é o Senhor? E ele fala: eu sou o que sou. E Jesus ali, ele vem, e João marca isso tudo, todas as vezes que ele fala quem ele é. Mostra a palavra de Deus, o eu sou. Aquele que estava no princípio, no começo ali de João, fala aquele que estava no princípio. João diz a respeito dele que ele é a luz, a vida, que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele, tudo foi feito. O eu sou ali significa eu sempre existi. Eu sempre vou existir, é o que Deus fala, eu sempre existi e sempre vou existir. Sou o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Em Apocalipse fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que é eterno. Eu sou aquele que conhece tudo, aquele que tem o poder para fazer qualquer coisa. Esse é o nosso Deus. Eu posso estar em qualquer lugar e em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu sou o Deus que dá vida, eu sou aquele Deus que tira a vida. Eu sou o fôlego da vida. Eu sou o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder. Eu sou o Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares. E eu sou o Deus onisciente, que conhece e sabe todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Isso significa o eu sou. Eu sou, basta. Então aqui no Evangelho de João, e eu vejo que uma obra maravilhosa, quando você começa a entender como que João escreveu isso. E hoje eu tive até a oportunidade de levar o pastor Hernandes para Quírios, onde ele ia pregar. Gente, que tempo maravilhoso no carro, né? Uma oportunidade de ter algum tempo junto ali. E nós falávamos sobre isso. Falávamos sobre a obra do Espírito, ali através de João, colocando cada coisa no seu lugar. Porque havia muitas pessoas ali no primeiro século, no final do primeiro século, e por uma influência da cultura grega, que dizia que a matéria era ruim, tudo que é matéria não prestava. Então, se é matéria e Jesus veio como carne, ele não poderia ser de Deus. E falavam que Jesus não era Deus. Então eles falavam: não, Deus é bom, então a matéria é ruim, e então Jesus não pode ter vindo. Era ali, não é Deus, ele não é Deus. Então contra isso, contra essa cultura, contra essa doutrina, João ali no final do primeiro século, você pode perceber que o Evangelho de João é um evangelho muito diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que ali conta as histórias, ali ele vem trazendo algo importante para nós, que Jesus, ele é Deus, que Jesus se fez carne. Nessa mesma época, ali no final do século I, havia também uma história de que falava que Jesus não era homem, ele não podia ser homem para aquilo que ele fez. Então João, ele pega e coloca tudo isso ali no Evangelho de João.
E esse João que fala que ele viu a glória de Deus, como a do Filho unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Ele sabia que era Deus. E também disse: recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Graça sobre graça. Glória a Deus. João escreve que Jesus se revelou ao seu povo, como Deus tinha acompanhado aquele povo o período todo. E ele fala assim: eu estava lá em todas as coisas, em todos os tempos eu estava com vocês, todo aquele povo de Israel, o povo durante o deserto, o povo, e Jesus estava lá, que ele é Deus. João escreve que Jesus ele escreve a sua essência. Jesus se revela dizendo: eu sou, por 7 características. Nós vamos ver rapidamente isso, vai ter uma tela disso. Em 1 João 6,35 fala: eu sou o pão da vida. Em 2 João, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9 fala: eu sou a porta. Em João 10,11 fala: eu sou o bom pastor. Isso todo fazendo referência a textos do Velho Testamento, mostrando que ele era o mesmo pastor que nós lemos lá no livro de Salmo. Quando Davi fala: eu sou, o Senhor é o meu pastor. E o texto fala no original hebraico assim: nada faltará. Quer dizer, ele não vai faltar, o pastor vai estar junto. Fala que ele é o pastor. Em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15,5 fala: eu sou a videira verdadeira, aquele que nós fomos enxertados. Então fala quem ele é, a sua essência, mostrando que ele é Deus. Mas o que nós vamos estudar hoje aqui são 7 sinais que mostram o poder de Deus que havia sobre Jesus, mostrando e firmando que ele é Deus, que Jesus é Deus. Então nós vamos ver esses 7 sinais. E o primeiro sinal, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. João 2, de 1 a 11. Jesus transforma a água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de águas esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Porém você guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, glória a Deus. Essas palavras enchem o teu coração? Amém? Jesus tem poder para mudar qualquer coisa. Jesus tem poder sobre a qualidade da matéria. Quando Jesus fala: peguem esses potes,
Eram potes que cabiam mais ou menos 100 litros de água, cerca de 100 litros, que eram usados para purificação. Ele falou, encha de água. E eu acho que algum servente deve ter falado assim, para quê? Para quê? Para quê? Que a gente sempre fala isso, para quê? Por que Deus quer que eu faça isso? Por que Deus quer que eu faça aquilo? Obedece a Ele. Seja obediente. Talvez você não esteja entendendo, mas seja obediente. E eles pegam, colocam ali a água no pote, depois mostra ao chefe da cerimônia, na hora que chega o melhor vinho que aquele homem já experimentou. Um milagre de Jesus. Ele tem poder sobre a matéria. Ele pode fazer qualquer coisa. Como lá no Egito, Moisés toca nas águas do Nilo e elas transformam em sangue, mostrando que Deus, Ele é o mesmo. Jesus, com o poder de Deus ali, fazendo esses sinais e mostrando que Ele é Deus. Que Ele tem poder sobre a matéria. Mostrando para o povo que Ele é Deus. Que o mesmo Deus que libertou aquele povo do Egito estava ali, em carne, visitando aquele povo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele fez no passado. E nós vimos que Ele é o mesmo Deus hoje e para sempre. E Ele pode fazer hoje aqui também. Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus, continua sendo Deus. Lembra de que nós lemos no início? Eu sou. Ele é. Agora o que eu acho incrível, que o primeiro milagre que Ele fez foi num casamento. O primeiro milagre que Ele fez foi num casamento. Talvez isso seja profético aqui para você hoje aqui. Talvez você que esteja nos assistindo aqui, e o seu casamento já se foi, acabou a alegria, não tem mais graça, está se acabando. E Jesus está falando assim, eu posso fazer um milagre no seu casamento. Você vê que houve sinais agora aqui. Deus falando com você. Deus está falando para você, eu sou o mesmo Deus ontem, o mesmo hoje, eu posso restabelecer e trazer novamente alegria para a tua casa. Alegria na tua família. Talvez a tua família está tão difícil, a sua situação está tão difícil, e Ele fala assim, eu posso. Eu sou um Deus, eu posso todas as coisas, eu mexo com a matéria. Você imagina, qualquer pessoa que é químico fica pensando e fala assim, não, enlouqueci já. Como que pode Ele mudar a matéria? E eu fui pesquisando, eu falei assim, a única maneira, porque uma boa concentração do vinho é água, a única maneira que nós achamos é que Ele é a videira verdadeira. Então a única maneira dele conseguir fazer isso, Ele tem essa essência, Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje. Ele te trouxe aqui para falar isso. Ele te trouxe aqui para falar que Ele é o mesmo Deus. E aqui nós temos um princípio. Ele fala, enche de água as talhas. Enche de água. Água na Bíblia é simbolizado pela palavra. E talvez você veio aqui para escutar hoje aqui. De toda a palavra que você escutar aqui hoje. Se você guardar isso, eu fiquei feliz. Eu acho que o Espírito Santo também ficou feliz. Esse texto fala que quando nós enchemos as talhas, há uma transformação. No momento que nós enchemos a nossa vida com a palavra de Deus, aquilo vai mudar a nossa vida. Então encha a sua vida da palavra de Deus. Leia textos longos com a palavra de Deus. Estude a palavra. Aproveite os tempos para ouvir mensagens. Hoje, como alguém falou aqui, 3 pregações hoje aqui diferentes. Ouça as pregações. Toda pregação que eu vejo que está falando com a minha vida, eu escuto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma pregação. Eu já comentei uma vez aqui que muitas pregações eu escuto 10 vezes ou mais a mesma pregação.
Que eu quero que aquela quantidade de palavra encha a minha vida, porque eu sei que no momento que ela encher a minha vida, vai ter uma mudança na minha vida, vai transformar algo dentro de mim. Talvez você não tenha visto mudanças na sua vida, porque está raso da palavra de Deus, você não chegou a encher. Paulo fala ali na igreja de Éfeso, deixai-vos encher com o Espírito, e a palavra ali é encher totalmente. Então deixe-se encher da palavra de Deus, se coloque debaixo da palavra de Deus. Tem um irmão muito querido meu, que ele fala assim, que toda noite, ele coloca as pregações, e ele vai dormindo ouvindo a palavra de Deus. Toda noite ele ouve a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. É um segredo, um princípio aqui para nós. O segundo sinal, a cura do filho do oficial do rei. Então nós entendemos que ele tem poder sobre a matéria. A cura do filho do oficial do rei. João 4, 46 a 54. João 4, 46 a 54. Você está aí ainda? Não foi embora ainda? Glória a Deus. Fica comigo, não vai embora. Amém? Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais de prodígio, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho e os seus servos vieram ao encontro dele, anunciaram-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Glória a Deus. Vai pensando assim: aonde esse centurião romano, esse servo, eu não sei se é um centurião, esse servo do rei, ele entendeu que Jesus podia curar. Ele tinha ouvido Jesus fazer os milagres. Talvez estivesse próximo naquele milagre de Caná ou de outro milagre, mas ele entendeu, ele falou: Jesus pode fazer. Quando você começa a ler as Escrituras e entender que Jesus pode fazer, isso vai gerando fé no teu coração. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. O mundo pode mudar, mas Ele não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Acaso Ele prometeu e vai deixar de cumprir? Ele é Deus, Ele não mente. Ele pode fazer independentemente da distância. Jesus tem poder sobre a distância e o espaço. Amém, não? Ele pode fazer. É o Deus que chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas lá de longe vem a faltar. Ele pode fazer. Esse é o nosso Jesus. Quando oramos por pessoas, e talvez você fique pensando que tem hora que você tem que tocar na pessoa e tem hora que você não tem que tocar. Mas você tem que orar e crer. Aquilo pode acontecer, as pessoas podem ser curadas. E eu queria dar um exemplo para você. Um dia nós estávamos numa aula da escola de ministério e eu estava dando aula. E a nossa aula, o tema da aula era sobre fé. E eu lembro que um jovem, pai,
O filho dele tinha sido internado, não sabia o que era, o menino estava muito doente, acamado. E você imagina aquela criança que corre, que se diverte, está totalmente acamado, sem conseguir se levantar, sem força nenhuma. E aquele pai se desesperou. Ele era um dos alunos ali dessa turma, e ele chegou no começo da aula e falou, e me chamou e falou assim: meu filho está doente, o que eu faço? E eu lembro que começou a aula, nós chamamos todos os alunos que estavam estudando sobre fé. E nós lemos um texto e falamos assim: nós vamos orar por ele aqui, daqui, desse lugar. E eu lembro que ele estava internado em algum hospital em Osasco, e nós levantamos as nossas mãos em direção àquele lugar. E oramos. E aquele irmão se foi, continuei a aula. No outro dia, o irmão apareceu e ele falou assim: na hora que eu cheguei no hospital, meu filho, que estava muito ruim, debilitado, sem levantar, estava sentado na cama brincando. E eu perguntei para minha esposa quando ele melhorou. E ele falou exatamente a hora que nós tínhamos orado aqui. Deus continua sendo o mesmo. Ele opera através da nossa vida também. Jesus, Ele é Deus. Amém ou não? Ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Eu vou te dar outro exemplo. Alguns jovens, tinha um adolescente esses dias atrás, e nós fomos pegos assim de surpresa. O pai me ligou e falou assim, e o menino é um adolescente, ele da galera: meu filho está com meningite, e ele está desacordado, se debatendo, e o pai desesperado, chorando. Isso era à noite, e ele foi internado, e no meio do dia eu fui no hospital. E chegando no hospital, nós oramos com ele, ministramos a palavra ali. E eu lembro que eu fui embora, e eu estava no momento. A médica falando da gravidade da doença. Ele estava totalmente apagado por causa da infecção, se debatendo, tiveram que amarrar, porque ele estava se debatendo muito, e a gente viu a dificuldade. Muitos aqui acompanharam. Mas, no mesmo dia, gente, por isso que eu falo que é um milagre tremendo, porque eu estava lá na hora que a médica deu o diagnóstico, e falou como seria o tratamento, e falou da dificuldade daquela doença, de que muitos casos ali é a perca da pessoa. E ali os pais crendo, e nós ali orando, e ela até perguntou: quem é você? Ele falou: ele é o meu pastor. Nós estamos aqui para orar. E eu lembro que ela, com muito carinho, aquela médica falando de tudo. E os jovens se mobilizaram durante a tarde, e era mais ou menos 7 horas da noite. Um monte de jovens ali, e adolescentes, na frente do hospital, adorando a Deus, levantando suas mãos, em direção àquele quarto, e orando por ele. Pastor Fernando estava no quarto na hora que o menino, enquanto eles oravam lá embaixo, o menino se levantou. Opa! A médica falou que o tratamento era semanas. Talvez ele não acordasse por dias, e ele acordou no primeiro dia. Quem é da saúde sabe que isso foi um milagre. A médica falou assim, abraçava a mãe e falou assim: é um milagre isso aqui, porque não é assim. Não é assim. E todos iam e queriam ver o que estava acontecendo. Enquanto o povo estava orando, Deus, Ele é o mesmo. Não precisava nem estar lá para pôr a mão. Você pode orar por pessoas à distância, porque o teu Deus está vendo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro de um dia que uma pessoa me chamou e pediu para orar para uma pessoa que tinha tido um AVC. E eu pelo telefone orei com aquele irmão, porque não conseguia nem falar direito ali, e ele estava até testemunhando comigo a semana passada. Ele falou: você lembra disso? Aí eu falei: não lembro, fazem mais de 20 anos. E ele falou assim: no momento que você orou, eu dormi.
No outro dia eu acordei, fui pegar o óculos que eu precisava para ler alguma coisa. E aí o óculos eu não conseguia enxergar nada. Eu vi que eu não precisava nem de óculos. Deus curou ele daqueles sintomas do AVC e curou a visão dele. Olha que coisa doida. Pelo telefone. Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O nosso Deus continua sendo Jeová Rafa. Esse é o nome dele. O Deus que nos sara. Amém, não? Em Marcos capítulo 16, diz assim: esses sinais acompanhariam os que creem em meu nome, através do nome dele, o nome que está acima de todo nome. Expelirão demônios, pegarão em serpentes. Quando fala de pegar, é você pegar e jogar. Situações demoníacas, você vai tirar daquele lugar e jogar fora. Se alguma coisa mortífera beber, ele não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Que poder é esse? O poder de Deus. Que poder é esse que estava sobre Paulo, que muitos pegavam lenços e aventais, e Paulo impunha as mãos nos lenços, levava distâncias, e no momento que colocava sobre a pessoa era curada. Esse é o poder de Deus. E hoje ele é o mesmo, não mudou. Eu sou o que sou, eu existo e sempre vou existir, e hoje ele pode curar a tua vida também. Ele não muda. Terceiro sinal, a cura de um paralítico de Betesda. João 5, de 1 a 9. Jesus tem poder sobre a gravidade de qualquer doença. Amém? João 5, de 1 a 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Fala comigo, 38 anos. É muito tempo. É muito tempo. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pega o seu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Jesus, ele tem poder sobre qualquer gravidade de doença. Eu lembro que quando eu era novo no ministério, uma pessoa chegou para mim e a gente tinha um culto de cura, e eu estava acostumado a orar por dor de cabeça, dor nas costas, né? Dor no cotovelo, a gente chorava por tudo quanto é coisa. E eu lembro que uma senhora chegou para mim e trouxe um envelope. Não, desculpa, ela chegou e falou assim: eu tenho câncer. Eu descobri essa semana. E eu lembro que eu impus as mãos sobre aquela senhora. Eu falei assim: Jesus, Ele é poderoso e Ele pode curar qualquer coisa. E eu lembro que de uma maneira tão poderosa, aquela mulher foi lançada longe, uma senhora foi lançada longe. E eu falei: meu Deus, o que aconteceu aqui? Na outra semana, aquela senhora não apareceu. Aí eu pensei: será que ela morreu? Meu Deus do céu, com aquela queda. 2 semanas depois, eu vi aquela mesma senhora com um saco cheio de exames. Tinha muitas folhas ali. E ela chegou para mim e falou assim: ó, aqui estão os exames que eu tinha o câncer. E aqui estão os exames que eu não tenho mais nada. Eu fui completamente curado. Deus é poderoso. Jesus é poderoso contra qualquer doença. Não importa se faz anos. Não importa se faz anos que uma pessoa está doente. Jesus pode curar. Essas palavras trazem fé no teu coração?
Quando você lê esses textos, trazem fé no teu coração. Porque a palavra diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê Jesus fazendo isso, Ele é o mesmo ontem e hoje, eu tenho repetido isso. Ele pode fazer hoje também. Ele faz hoje também. Mas talvez você já orou por algo. Há anos que você vem orando. E talvez acabou até a sua esperança. Jesus hoje está perguntando para você, o que você quer que eu te faça? Talvez você deixou de lado as promessas que Deus tem para a tua vida. Ele falou lá no passado e você deixou. E Jesus está falando para você, o que você quer que eu te faça? Talvez você dê uma desculpa, eu não tenho ninguém. Ele está falando, o que é que você quer que eu te faça? Hoje eu posso fazer algo novo na sua vida. Hoje eu posso trazer aquela promessa de novo e queimar essa promessa no seu coração. Talvez algo que você deixou de lado na sua vida, uma promessa, ou o seu ministério, ou algo de Deus que está paralisado há anos da sua vida. Deus quer ressuscitar isso dentro de você. Deus quer fazer novo isso dentro de você. Há anos orando e parece que tem um silêncio no céu. E eu aprendi que quando há um silêncio no céu é que Deus está trabalhando. Parece que Deus não está fazendo nada. Mas como nós aprendemos hoje pela manhã, nenhum dos seus planos é frustrado. Nenhum dos seus planos é frustrado. Você veio aqui hoje, talvez o seu ministério está paralisado há anos. E eu te digo em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda em nome de Jesus. Ele pode fazer isso hoje na sua vida. A palavra diz que Abraão creu. Deus tinha dado uma promessa para ele, que ele ia ter um filho, que ele ia ter uma descendência, mas ele já tinha 99 anos. Já era impossível para os homens, não impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Eu falava um tempo atrás com um médico, e ele é cirurgião do coração, e muitas vezes as pessoas estão com uma situação tão difícil, clinicamente falando. E ele falou assim, de pessoas que clinicamente, ele falou assim, já foi, não tinha mais. E aí juntava uns crentes, ali orando pela pessoa, e de repente, como um milagre, aquela pessoa se levantava, e aqueles sintomas iam embora, e a pessoa era restabelecida na sua saúde, por causa de uns crentes, ele falava, por causa de uns crentes. Então ore, não deixe de orar, não deixe de orar, creia em nome de Jesus. Quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Então nós vimos que Ele é poderoso sobre qualquer gravidade de doença, sobre qualquer doença. Agora nós vamos ver que Jesus tem poder para multiplicar a matéria. João 6, de 1 a 14. Estão comigo ainda? João 6, de 1 a 14. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, está próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse apenas um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse a Jesus, aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentavam, eram quase 100 mil
5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, repete comigo, satisfeitos. Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que não se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pães, dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus tem poder de multiplicar a matéria. Para qualquer matemático, 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens. Filipe fala assim: Jesus, se nós tivéssemos 200 denários, se nós tivéssemos esse dinheiro todo, e a gente achasse lugar que desse para comer pão, cada um ia comer um pedacinho de pão com 200 denários. Nós lemos aqui e nós enfatizamos que eles se fartaram, comeram à vontade. Sabe quando você come, né? Você vai no lugar, agora eu posso comer à vontade, né? Imagina, tudo de graça, ser feliz da vida, né? Tudo você pode comer, e eles puderam comer à vontade. E eles comeram e se saciaram. Olha o milagre de multiplicação. O matemático ficaria louco, não funciona. Talvez Filipe fosse essa pessoa que fazia conta. Você é aquele que faz conta de tudo? Quem é aquele que faz conta de tudo? Eu sou aquele que tudo faz conta, né? Tudo faz conta para ver se vai dar. Não vai dar. E tem hora realmente que você fala, não vai dar. Mas Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele tem poder para multiplicar. Deixa eu te falar de novo que você não entendeu. Ele tem poder para multiplicar. Ele tem poder para multiplicar. Jesus vê as necessidades. Os discípulos falam das dificuldades. Mas Jesus pergunta: o que você tem? Tem uma semente aí com você, não tem? Tem uma semente aí com você. No Evangelho de Marcos diz, Jesus falando: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir, tem uma semente para você. Então tem algo que você fala: eu não tenho nada, porque o brasileiro ele é assim. Por exemplo, se fala assim, tá cheio, não cabe mais ninguém. O brasileiro sempre é exagerado, né? Veio todo mundo, né? Todo mundo é muita gente para vir, né? Ou não veio ninguém, que veio pouca gente. O brasileiro é assim, né? Você muitas vezes fala: eu não tenho nada. Tem sim, tem uma semente aí. E Jesus pode multiplicar essa semente. A semente está conosco. Tem uma semente com você. Pode ser pequena, mas tem uma semente. Nunca diga eu não tenho nada. Eu já vi, quando eu era criança, tanto milagre de Deus. A gente era bem pobrezinho, mas tinha gente que era muito mais pobre que a gente. E eu não sei como que ele sabia se tinha alguma coisa escrito na porta, no portão de casa. Pode pedir que aqui tem. Porque o tempo todo tinha alguém pedindo algo lá. Uma pessoa chegava e falou assim: tem um prato de comida? E eu sempre fui o daquele que fazia conta. Eu falei: não vai dar. Eu falei: não vai dar não. Porque a gente aqui já está difícil. Gente, nunca faltou. É como se fosse multiplicando aquela comida. E a minha mãe nunca fechou a porta para ninguém e falou: não vou dar. Então vinham pessoas das casas de baixo, mais embaixo, e falavam: você tem alguma coisa para dar? Ela fazia ali um pouco de arroz, um pouco disso, um pouco daquilo, e mandava para as casas. Gente, nunca faltou. A gente não era rico. O que eu percebi é que aquilo que a gente tinha multiplicava. Era tão forte isso que, no dia do velório da minha mãe, uma pessoa chegou até mim e falou assim: os meus filhos estão vivos por causa dessa mulher aqui. Ela era o testemunho vivo de Jesus. Ela era a carta viva de Jesus que as pessoas liam. Tamanha generosidade
E não tinha apego, porque ela sabia que Deus dava. Eu vi isso na minha vida. Mas eu também vi isso no sertão. Uma vez que tinha muita gente ali na base missionária, e a gente tinha a nossa refeição, e a gente já fazia um pouco a mais. Então a gente estávamos em 65 pessoas, e eu lembro que apareceu tanta gente que tinha mais de 130 pessoas. E eu lembro que tinha uma panela grande com carne e com batata. E eu lembro até hoje que eu falei assim, gente, põe todo mundo na fila, todo mundo vai comer hoje. Todo mundo vai comer. Aí eu lembro que a dona Irene, que cuidava das nossas refeições, ela correu para trás e ela foi ver na cozinha se tinha alguma coisa para fazer, porque ela viu a fila, era enorme. E eu lembro que quando começou a servir para o pessoal do povoado, tinha um tanto assim na panela, mais ou menos uns 15 centímetros na panela grande. E aí eu passava de vez em quando, olhava para a panela, e aí tinha 15 centímetros. Aí eu passava de novo, depois da metade do povo, tinha 15 centímetros. E o povo ficava olhando, o pessoal da equipe olhava, não é? O pessoal da equipe olhava e falava assim, ainda tem 15 centímetros. A dona Irene ia para trás e voltava, ainda tinha 15 centímetros. E acabou 60 e poucas pessoas comendo a mais. E tinha 15 centímetros de carne com batata. Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Talvez você olha e você vê e você fala assim, eu não tenho condição de pagar aquelas contas. Coloca na mão dele. Mostra para ele. Fala assim, eu tenho aqui isso aqui, Deus. Agora o Senhor pode multiplicar. O que eu acho incrível nesse texto, ele mostrando a divindade dele e o poder dele como Deus. Você pode perceber no texto que fala assim, e muitos creram nele por causa desses sinais. Que Jesus sabia, no texto fala assim, ele sabia o que ele ia fazer. Nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Mas Ele pega e balança a nossa vida. Ele mexe com a nossa vida. Amém? Nenhum dos seus planos é frustrado. Deixa eu te perguntar. Jesus já multiplicou algo na sua vida? Quantas vezes você viu, não vai ter, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e você começou a ficar ansioso. Aí de repente você pegou e falou, tá bom Jesus, eu vou largar para você, eu vou deixar para você. Aí você querendo tomar conta daquilo, aí você dá para ele. No momento que você dá para ele, a abundância vem. E o que eu acho incrível é que fala assim, que eles se fartaram. Gente, se você tivesse lá para ver o tamanho do prato que as pessoas faziam lá no sertão, nesse dia, e o prato era enorme, eles vinham, repetiam. Todos se fartaram. E ainda sobrou 12 cestos. Por que 12? Um para cada discípulo carregar. A gente ainda carrega, falou, ó Deus mostrando para a gente que Ele é Deus. Quantos milagres Deus já fez na sua casa? Quantos milagres Deus já fez na sua empresa? Você que é empresário, que teme ao Senhor. Você que estava sem serviço nenhum. Você que aquele contrato havia perdido, mas de repente você orou, você ajoelhou, você buscou o Senhor, e veio o cliente, e veio ali aquela venda. Você sabe que Deus faz. Quando você colocou diante dele, você falou, eu tenho isso aqui, mas o Senhor pode multiplicar. No momento que você creu, Ele age. Amém, não? Quantos milagres Ele já fez? Parece que Ele espera a gente acabar nossas forças, morrer para a gente mesmo, para que Ele possa fazer. Então a gente entrega para Ele. Tem um texto que eu aprendi pequeno ainda. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, quem fará? É você que vai fazer? Entrega o teu caminho. Primeiro que você tem que entregar. Ele é Deus. Confia. É que nós estamos acostumados a falar, não, eu faço, eu resolvo. Confia nele. E Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele continua sendo Deus.
Quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas. Jesus tem poder sobre as leis da natureza. João 6, 16 a 21. Nós vimos que são 7 eu sou, e são 7 sinais. Mostra a perfeição de Deus. É o número perfeito de Deus. Quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram sobre o mar e, entrando num barco, passearam para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Quem pode exercer essa habilidade? Ir contra uma lei da natureza. Aqui mostrava que Jesus é Deus. Então no texto de João, ele enfatiza esses milagres, esses sinais, 7 sinais, mostrando que Jesus é Deus. Em outro evangelho, em outra ocasião, diz que Jesus estava no barco dormindo e houve uma grande tempestade. Os discípulos acordaram, todos os pescadores, ali a maioria dos pescadores, não, nós estamos resolvendo. De repente falou: Jesus, não importa que nós vamos perecer, não te importa. Jesus ali, meio que dormindo, se levantou e falou para o mar: fica quieto. Acalme-se. E os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. Jesus nos chama para andar com eles. Jesus nos chama para andar sobre essas águas. Dentro do barco havia 12 homens. Mas os outros evangelhos mostram que um foi ousado para dizer: Jesus é o Senhor mesmo que está sobre as águas? Se é o Senhor, me chama e eu vou ir até o Senhor. E Jesus fala: vem. E Pedro sai e começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz que ele, vendo a força do vento, ele vendo ali aquele vento batendo, ele teve o quê? Medo. O medo é o contrário da fé. O medo é o contrário da fé. Ele teve medo e ele começou a afundar. Jesus nos chama para muitas vezes nas nossas vidas andar sobre essas águas. Ele nos chama a exercer essa fé junto com ele. Mas Pedro, por causa daquele vento batendo, por causa das circunstâncias, e muitas vezes Deus está te chamando: vem por esse lado, e você vê a circunstância, e você fala: não vai dar, olha, não vai dar. Mas Jesus falou assim: não olha para as circunstâncias. Jesus está falando: olha para mim, que eu sou Deus. Olha para mim, que eu que te sustento aqui sobre essas águas. Eu que te sustento. Por isso nós precisamos de fé. Porque o medo é o contrário da fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando através da meditação, de você ruminar essa palavra desce para o teu coração, você vai exercer fé. Porque a palavra também pode ficar à beira do caminho. Vêm as aves do céu e roubam. Se, por exemplo, você ouve essa palavra aqui e você não medita nela, e você não guarda essa palavra, o que acontece? Vêm as aves do céu e roubam. E eu lembro uma vez, essa semana eu estava lembrando disso. A gente antigamente tinha um costume de ir no banco, né? Acho que quase ninguém mais vai no banco. E eu lembro que eu tinha uma empresa, quer dizer, tenho até hoje, mas a gente tinha que pegar o cheque do cliente e depositar na boca do caixa. Quem lembra disso? Gente,
Que sufoco. E um dia, quem conhece Carapicuíba, lembra do Bradesco de Carapicuíba. Aquilo é do tormento. E eu precisava do dinheiro para poder pagar os funcionários, e eu precisava depositar o cheque no caixa. Ainda com medo de chegar lá não ter fundo do cheque. Porque se não tivesse fundo, aí lascou. E eu lembro que eu entrei, como eu falei para vocês, que tudo eu faço conta. Tinha 400 pessoas na fila. Aí eu olhei a hora e falei assim, se eu entrar na fila, era meio-dia mais ou menos, eu vou ficar a tarde toda. E eu comecei a olhar, falei assim, cada pessoa foi tantos minutos, então eu vou ficar aqui até as 4:30 da tarde. Tudo eu faço conta. Aí eu falei, meu Deus, e quando você está numa situação dessa, o diabo começa a roubar a tua fé, não é? É ou não é? Você fala, meu Deus, e agora? E se não der certo, isso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu lembro que eu parei, e eu lembrei de um salmo. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá? O socorro. O meu socorro vem, que fez o quê? Céus e a terra. E eu começava a falar esse salmo. Gente, eu falei esse salmo por cerca de 4 horas. Falando, eu terminava e começava de novo. Eu terminava e começava de novo. Eu terminava e começava de novo. Até tinha fundo no cheque que eu fui quando eu cheguei lá no... Você pode, numa situação, deixar a ansiedade entrar no teu coração. Você pode, numa situação, deixar a ansiedade, que você começa a pensar naquela situação, naquela circunstância, e a ansiedade entra no teu coração. E ela rouba toda a tua fé. É como uma draga de fé, a ansiedade. Mas você pode se inclinar para a palavra de Deus. Se deixar a palavra de Deus falar no teu coração. E por tantas vezes que eu falei aquele salmo, eu fiquei pensando, eu falei assim, de onde vai o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro não vem do WhatsApp. O meu socorro não vem das notícias do jornal. Porque quando você pega ali o WhatsApp e você começa a ver aquelas notícias, aquelas mensagens, e você começa ali a olhar naquelas situações no seu celular, gente, acaba com a tua fé. Você assiste o jornal, é desgraça, eu não vou sair de casa, e agora a situação está terrível, e o mundo vai acabar, e não sei o quê. Deus continua sendo Deus. Larga o celular e olha para a palavra de Deus, deixa de lado a tela e se inclina para a palavra de Deus. Ele é o Deus que você crê, é o Deus que fez os céus e a terra. E Ele é fiel a você. Ele é fiel à sua palavra. Da onde vai vir o nosso socorro? O nosso socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vai vir de presidente, não vai vir de deputado, vai vir do Senhor. Ele pode fazer. Então se inclina para a palavra. Está no trânsito, ouve a palavra de Deus, põe um fone, vai ouvir a palavra de Deus. Está em casa lavando louça. De vez está lavando louça assim, né? Ah, ninguém me ajuda, esses miseráveis. Vai, quando eu morrer, eles vão ver. Aí quando eu estiver lá no caixão, vai querer levar flor, né? Eu não vou querer a flor. Não é umas orações que a gente faz? Ninguém me ajuda aqui nessa casa, só eu, pareço um escravo, pareço uma doida aqui. Deixa disso, minha irmã. Pega um papel, escreve lá na beira da sua pia, ali na parede, que deve ter alguma parede ali, põe uma reunião de oração. E começa a orar pela tua casa. Põe um texto da palavra de Deus, eu vou ler esse texto, até que essa palavra entre no meu coração e faça morada dentro de mim. Eu vou encher essas talhas, porque uma hora Deus vai transformar isso dentro de mim. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Ele é Deus. E Ele quer que você ande sobre as águas, como Ele anda sobre as águas. Ele quer que você não olhe para as circunstâncias. Mas você fica ali olhando, aí começa a ficar deprimido. Você olha aquela situação, olha para Ele. Então nesses momentos na sua vida, olha para Ele.
Está trabalhando, está difícil, meu irmão, coloca algo, começa a cantar, começa a adorar a Deus. Ah, mas não é esse lugar que eu queria estar, meu irmão, mas é o que Deus te colocou naquele momento. Começa a adorar a Deus, começa a agradecer a Deus, ser grato a Deus. E no momento certo Ele vai te colocar em outro lugar. Amém? Sexto sinal. A cura de um cego de nascença. Jesus tem poder sobre limitações físicas desde o nascimento. Enquanto Jesus, João 9, de 1 a 7. João 9, de 1 a 7. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a ver. Glória a Deus. Ele formou, alguns estudiosos falam que ele formou o olho do cego. Como Deus criou o homem? Do pó da terra. E Jesus cospe no chão, como se estivesse fazendo um olho novo e colocando naquele cego. Que coisa incrível. Pode ser que você me diga hoje: não tem jeito, há tanto tempo eu estou assim, e não vai mudar. Jesus tem poder para recriar, para mudar o nosso coração. Lore, mas eu nasci assim, não tem jeito de arrumar. Jesus pode arrumar, Ele pode. Olha a minha família, Ele pode recriar, Ele pode fazer novo, Ele pode fazer tudo novinho, Ele pode regenerar. Olha eu e você, nós estávamos destinados à ira, estávamos condenados, mas Ele nos resgatou, Ele nos regenerou. Ele tirou o coração duro que nós tínhamos e colocou um coração de carne. Era um coração de pedra que não podia se relacionar com Deus, não dava para crer, mas agora Ele colocou um coração de carne, um coração que nós podemos crer. Tem coisas que você está dizendo: eu sou assim mesmo e nunca vou mudar. Você pode mudar sim. Sozinho você não consegue, mas com o Senhor você consegue. Se você está em trevas, Jesus pode trazer a luz à sua vida. Ele pode trazer. Então Ele curou um cego de nascença, mostrando que Ele é Deus. E sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Jesus tem poder sobre a morte. João 11, 1 a 44. O texto mais longo que nós vamos ler. Como eu falei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um homem chamado Lázaro estava doente. João 11, de 1 a 44. Um homem chamado Lázaro estava doente. Era de Betânia, da aldeia de Maria, de irmã Marta, da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não está a luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falando da morte de Lázaro. Mas eles pensavam que estivesse falando do repouso, de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que se não estivessem lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro lá sepultado há 4 dias. Fala comigo, 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-lo por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria e a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: venha, Senhor, ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você, que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo seus pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Jesus tem poder sobre a morte. Lázaro estava morto há 4 dias. Nós falamos 4 dias. Jesus fala para Marta: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta diz: Jesus, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus precisava mostrar que ele tinha poder até sobre a morte. Mas você fala assim: mas por que Jesus demorou tanto? Né? Muitos falavam assim: ele curou o cego de nascença. Será que ele não poderia ter curado esse homem? Porque eu acredito que Lázaro devia ser uma pessoa tão boa. Por que ele morreu? Ninguém entendia. Até Jesus o amava demais, todos amavam Jesus. Mas para que todos soubessem que Jesus era Deus,
Jesus esperou pelos 4 dias depois da morte. Por quê? Porque havia uma crença ali entre os judeus, que a alma de uma pessoa ficava perto da pessoa, do corpo dela, por 3 dias. 3 dias a alma ficava perto, rodeando, vamos ver se vai dar, não deu, vamos ver se vai dar, não deu, não, morreu mesmo, já era, vamos embora. No 3º dia ela ia embora. Porque talvez alguém teve um desmaio, a gente não tem essa explicação toda, mas as pessoas esperavam. Mas quando chegou o 4º dia, não havia mais. Aquele corpo já estava em decomposição. E eu não vou falar para você o que acontece quando o corpo já está no 4º dia. Porque senão você não vai nem querer comer um hambúrguer depois. Mas a pessoa já está cheirando mal. Marta falou, já está cheirando mal. E já está em decomposição. Já não tem mais jeito, Jesus, já não tem mais jeito. Jesus fala assim, eu tenho poder sobre a morte. Eu vou mostrar para você, revelar para você que eu sou Deus. Vocês estão vendo ainda, mas aquele milagre, gente, foi o milagre que selou todas as coisas. Esse sinal selou todas as coisas, esse 7º sinal. E Jesus no 4º dia, tirem a pedra. E ele ressuscita Lázaro. Lázaro sai com as suas faixas da morte ali. E Jesus fala, desataiam e deixaiam ele ir. Jesus, ele mostra que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez Marta questionou Jesus, Maria questionou Jesus, aquele povo questionou Jesus. Jesus, o senhor chegou atrasado. Deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Talvez você olhe e a situação está tão difícil, vai morrer, se Jesus não chegar, não resolver. Isaías 55 diz assim, que os seus pensamentos, os de Jesus são mais altos que os seus pensamentos, que os seus planos, os de Jesus são muito mais altos que os seus planos. Os seus caminhos são bons, mas os de Jesus são muito maiores do que os seus caminhos. E muitas vezes nós não entendemos. Mas eu falo para você, ele nunca chega atrasado. Os planos de Jesus nunca são frustrados. E ele mostrou que ele é Deus. E ele tem poder, inclusive, sobre a morte. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fique em pé comigo. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei pensando, enquanto eu fazia o esboço dessa pregação, e eram muitos textos, e Deus foi falando no meu coração, o Senhor foi falando no meu coração, lê todos os textos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para gerar fé no nosso coração tem que ter palavra. Para ver a mudança tem que estar cheio. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Quando nós olhamos esses milagres de Jesus, e quando João escreve isso, aquilo parecia que encheu o coração dele, e você olha de uma maneira maravilhosa, você vê ele escrevendo isso, parece que você sente ele escrevendo o texto. Quando ele fala, Maria fala, eu sei que tu és o Filho de Deus. Jesus ali, parece que ele fala, agora eu entendi, ele é Deus. A palavra diz em Colossenses que sem ele, nada do que foi feito existiria. Jesus, ele é a razão da nossa vida, meu irmão. Jesus, ele é a razão da nossa existência. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso pastor, ele é a rocha que nós vamos nos apoiar. A palavra de Deus diz assim, que não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E esse Deus se revelou até nós
através de Jesus. Ele foi a videira plantada no meio do seu povo, a qual ali nós fomos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira. Nós somos dele, ele é nosso. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso pastor, ele é o amado da nossa alma. Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Ele é Deus, ele é o teu Deus. E uma coisa incrível, ele fala para os seus discípulos ali em João capítulo 14, ele fala assim: eu vou para o Pai. E os discípulos ficam desesperados. Aí ele fala assim: eu vou, porque se eu não for, o Espírito não pode descer. E ele falou assim: esse Espírito estará em vocês. Jesus estava do lado deles agora. O que Jesus tinha prometido, que Ele estaria em nós. Deus em nós, Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós. E Paulo fala isso: Cristo em nós é a esperança da glória. Ele mora dentro de você. Esse poder está dentro de você. João fala assim: nós conhecemos a sua plenitude, o seu poder, graça sobre graça. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós sentamos numa mesa, Senhor, e podemos comer disso, Pai. Comer esse alimento que edifica a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós declaramos que o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Muitos dizem que são deuses, mas são falsos. O Senhor é o verdadeiro Deus, que nos amou antes da fundação do mundo e se entregou por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.